Olá pessoal, sou o professor Henrique de Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje faremos aqui a atividade 28 da página 83 do caderno Trilhas. Reorganizando o quadro de medidas. O quadro a seguir deveria apresentar uma grandeza, uma situação envolvendo essa grandeza e um instrumento utilizado para medi-la e uma medida. Mas exceto a fileira em destaque, ou seja, exceto essa primeira linha aqui, ó, as demais informações estão todas misturadas. Por exemplo, né, vamos ver aqui a que está correta. A grandeza é comprimento. Antes vamos falar um pouquinho o que é grandeza em matemática. Grandeza em matemática é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então aqui, a grandeza é comprimento, a gente consegue medir comprimento. Em qual situação eu usei o comprimento? Para medir a altura de uma porta. Porta de uma casa. Qual instrumento que eu usei para medir? Eu usei uma trena. E quanto media essa porta? 2,10 metros. Tudo bem? Agora olha só a próxima, né? Grandeza tempo. Eu consigo medir o tempo. Agora, eu uso a medida, a grandeza tempo para saber a água para fazer um suco? Não, né? Isso não depende de tempo. E para essa água para fazer um suco eu uso cronômetro? Também não. E o que tem a ver esses 62,3 quilogramas? Nada a ver também. Tá aqui também, ó, massa. Massa, pessoal, é a quantidade de matéria que existe nas coisas, em objetos, nas pessoas, a quantidade de matéria. A ação da gravidade em cima da massa é a que gera o peso. Então, quando eu falo em massa aqui, pessoal, entendam como eu estou dizendo peso, tá? Farinha para fazer uma torta. Até que beleza, ó. Né? Eu vou calcular aí a quantidade de peso de farinha para fazer a torta. Mas eu uso régua? Claro que não. E eu vou usar 200 mililitros? Não. Então aqui está tudo misturado e a gente vai organizar essa tabela agora na parte de baixo aqui. Então vamos lá, a primeira ele já repetiu, colocou tudo certinho aqui, ó, comprimento, altura da porta de uma casa, trena 2,10 metros. O próximo ele quer utilizar a grandeza comprimento. Vamos ver nessas situações onde que eu posso usar o comprimento. Água para fazer suco? Não. Espessura de um livro. A grosso modo seria a grossura de um livro. Isso eu consigo medir o comprimento? Sem dúvida nenhuma. Então eu vou selecionar aqui, ó. Vou colocar aqui. Bom, mas o que eu uso para medir o comprimento da espessura de um livro? Eu uso cronômetro, relógio, régua? Opa, eu uso régua. Se eu usar uma régua, eu consigo medir a espessura de um livro. E quanto você acha que pode dar isso? Será que pode dar 2 horas? Claro que não, né, pessoal? Será que ele vai dar 1,5 kg a espessura de um livro? Nada a ver também, né? Agora, pode ser que dê 5 centímetros essa espessura do livro? Claro que sim. Então, seleciono aqui e coloco aqui, ok? Vamos ver a próxima, então. A próxima, ele quer utilizar a grandeza massa. Então, vamos já relacionar aqui com o peso, né? Farinha para fazer uma torta. Não vai lá 1 quilo de farinha, ou meio quilo de farinha, ou 200 gramas, enfim. Sim, então eu posso utilizar essa situação. Essa situação, na verdade, vai utilizar a grandeza massa. Bom, e o que eu vou usar para medir essa farinha? Um cronômetro? Um relógio? Uma balança? Copo? Barril? Balança? Com relação ao copo aqui, pessoal, existem receitas que sugerem xícaras, né? De farinha para colocar, mas enfim, o interessante para eu fazer essa torta, como está sugerindo aqui, é que eu saiba mais ou menos quantas gramas, né, de farinha vai. Então eu vou utilizar uma balança para medir isso com precisão. Coloquei aqui. Por fim, qual é a medida que pode dar aqui? 3 litros? 5 segundos? 1,5 kg? 1,5 kg de farinha faz sentido. Então vou colocar aqui. O próximo é massa também. Então vamos ver outra situação que usa massa. Combustível,
Não. Duração de um jogo? Não. Peso de uma pessoa adulta? Sim. Né? Como eu disse para vocês, está relacionado com o peso. A massa está relacionada com o peso. É a ação da gravidade na massa que gera o peso. O que eu uso para medir o peso? Um cronômetro, relógio, um copo, um barril ou uma balança? Novamente aqui a gente vai pôr uma balança. E qual seria um resultado aceitável? 3 litros, 5 segundos? Não, né? 62,3 quilos é um peso razoável para uma pessoa adulta. Próximo, eu vou utilizar aqui a grandeza tempo. Qual situação utiliza a grandeza tempo? Água para fazer suco? Não. Combustível no tanque do carro? Não. Duração de um jogo de voleibol? Opa, aqui sim. Então eu coloco aqui, ó. O que eu vou usar para medir? Cronômetro? Para medir o jogo de voleibol? Um relógio? Copo? Jamais, né? Nem barril. Fico na dúvida aqui entre cronômetro e relógio. Só que o relógio ele vai permitir que eu meça um tempo maior. O cronômetro seria para medir coisas, eventos que acontecem muito rápido, né? Então, para esse tipo de evento, que é o jogo de voleibol, eu acho mais adequado aqui colocar o relógio. E qual seria um tempo ideal, ou um tempo razoável, vamos dizer assim, para um jogo de voleibol? 5 segundos eu tenho essa... Não dura só isso, né? 2 horas e 33 minutos. Para os 3 sets, no mínimo, aí eu acho que é um tempo razoável. Então esse aqui que eu vou colocar na tabela de baixo. A próxima também pede que eu utilize a grandeza tempo. Então vamos ver aqui quais situações sobraram. Duração de um raio. A duração de um raio é medida em tempo. E um raio é muito rápido, né? Exagerando aqui, talvez eu consiga medir usando um cronômetro. E quanto você acha que deve durar aí um raio? Aqui exagerando 5 segundos, né? Porque um raio é muito rápido. Mas é a única medida de tempo que eu tenho aqui. Capacidade. Capacidade, pessoal, é o quanto cabe, né? Então eu tenho aqui duas situações, né? Água para fazer um suco. Então seria a capacidade que um copo tem ou que uma jarra tem, enfim, é uma situação que envolve capacidade. Então, quantidade de água que eu vou usar para fazer um suco. E para medir, copo ou barril? Normalmente a gente faz o suco em um copo, não em um barril. E a quantidade desse copo seria 3 litros ou 200 ml? 200 mililitros. 200 mililitros, não é isso? Bom, agora só sobrou aqui para outra grandeza capacidade a situação combustível no tanque para o tanque de um carro. Bom, o combustível normalmente fica armazenado em um tanque enorme lá dentro de um posto de gasolina. Porém, se acabou a gasolina do meu carro e eu tenho um barril, né, pequeno dentro do meu carro, eu consigo utilizar esse barril para ir até um posto e buscar aí pelo menos 3 litros de combustível para eu colocar no carro. Certo, pessoal? Tabela organizada. Se você gostou aí, então deixa o seu like, clica no sininho, se inscreve no canal. Te espero na próxima então. Até mais.